Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Você fica bem informado assistindo a TV Cidadã. E não se preocupe, se você perdeu algum vídeo da nossa programação, vai lá na nossa página no YouTube, TV Cidadã Alagoas, clica na biblioteca de vídeo que você vai assistir o vídeo que você quiser. E hoje a gente vai falar de segurança, a gente vai falar de incêndio, né? Quem não está lembrado, na semana passada aqui em Maceió, um apartamento ali no bairro da Jatiuca, tivemos um sinistro grave porque teve a morte de uma pessoa no incêndio causado lá no apartamento. E hoje eu estou aqui com o Major Cavalcante, ele que é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiro aqui de Maceió, do estado de Alagoas, e vai passar algumas orientações, algumas dicas e falar também lá do que aconteceu lá no bairro da Jatiuca. Major, é um prazer em tê-lo aqui na TV Cidadã, e eu gostaria primeiro de dizer lá, aquele sinistro que aconteceu lá no bairro de Jatiuca, o que realmente foi que causou aquele incêndio? Já se sabe, já se tem uma perícia disso? Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui, né, podendo comunicar a parte de segurança e esclarecer um pouco a nossa comunidade, a nossa sociedade sobre os fatos. A perícia ela já foi feita, né, o trabalho de campo, mas ainda está na parte de instrumentalização, né, do relatório, e hoje a gente ainda não sabe a causa real do que aconteceu, né? Tudo indica algumas linhas de trabalho, uma delas é da causa elétrica, né? Possivelmente um equipamento ele possa ter trabalhado de forma errada e provocado o início do incêndio, e aí o incêndio é um fenômeno que se desenvolve de forma muito rápida, muito abrupta, né? E se não controlado muito no princípio, ele realmente causa uma tragédia. Aí o que pôde se ver pela imprensa, a causa também da morte da senhora foi a questão da asfixia, né? A questão da fumaça também, que a pessoa às vezes dormindo e vai respirando aquilo ali e provavelmente deve ter levado ao óbito aquilo, né? Estatisticamente, o que mais mata nos incêndios nem são as queimaduras, né, nem tanto a temperatura, mas a toxicidade dos gases que eles liberam, né? Aquela fumaça ela é muito tóxica, existe muito monóxido de carbono, cianídrico, outros gases, né, que realmente causam muita toxicidade, e tudo indica que a morte dessa senhora foi pela toxicidade, né, da inalação dessas fumaças. Hoje o prédio, o pessoal já voltou ou continua ainda desocupado aguardando ainda lá? Não, o prédio, ele, na verdade, ele não chegou a ser interditado, né? Houve um controle inicial de acesso durante a operação de incêndio e de salvamento, mas logo em seguida foi devolvida à administração, né, do condomínio para que fossem tomadas as outras medidas. Então hoje o prédio já está habitado, né? A perícia criminalística já fez também seu trabalho e a gente está nessa fase de apuração dos laudos. Major, uma coisa importante para a gente dizer aqui para quem está nos assistindo, tanto pela TV Cidadã 35.2 como pelas redes sociais, que são milhões de internautas, é a questão dos prédios, né? A questão preventiva e a questão de manutenção também. O senhor que no dia a dia vive com a equipe aí do Corpo de Bombeiros circulando na capital, podemos afirmar que a grande maioria dos prédios aqui no nosso estado, Maceió, interior, não investe na segurança da questão de incêndio preventivo? Olha, infelizmente a prevenção e o cuidado com a segurança não faz parte da nossa cultura, né? É uma construção ainda que a gente tá na luta, né? A gente está tentando trazer essa cultura de prevenção para a sociedade, mas infelizmente ainda não é uma realidade. Fato é que aqueles prédios que buscam a regularização, eles são ambientes muito mais seguros, né? A partir do momento que o prédio ele é projetado, antes mesmo dele ser construído, mas ele já é projetado na ideia de trazer segurança para os seus moradores, na ideia de trazer, além do conforto, né, aquela ideia de prevenção, né, de evitar que o sinistro aconteça. Isso aí vai ser uma edificação muito melhor para a moradia. E realmente aqui no estado é grande o número dos edifícios que não tem, né, toda a segurança necessária para os seus ocupantes. O número é grande. Porque no grande número de prédios, apartamentos, né, que é onde ocorre assim, a falta de segurança que a gente vê, e os síndicos, né, dos prédios, realmente as pessoas querem colocar a culpa no síndico, e às vezes não é só o síndico, ele é apenas um representante ali que, claro, pode ter alguns que são negligentes, em todo caso tem, mas a grande maioria depende dos moradores.
em querer participar de uma reunião, às vezes que é feito um determinado assunto. Tem prédios que realizam isso, né? Vamos fazer uma reunião sobre incêndio, trazer uma pessoa aqui, explicar o que é que deve ser feito, e você vê aquela reunião às vezes esvaziada, porque as pessoas não se interessam, só se vêm se interessar quando acontece um fato como vem acontecendo aí nos prédios, né? É verdade. Eu acredito, né, como o senhor colocou, que em todos os casos a culpa ela é coletiva, né? Não há na pessoa do administrador, o síndico ou a empresa, a total responsabilidade. A responsabilidade ela é coletiva. A partir do momento que as minhas condutas, né, o meu comportamento não contribui para a segurança, eu passo a ter responsabilidade, né, sobre tudo que acontece ali naquela edificação. E aí, um ponto que a gente pode colocar como importante, mesmo que o síndico e o administrador tenham todos os cuidados, o comportamento do usuário da edificação, claro, né, seja um funcionário, seja o próprio morador, ele interfere diretamente na segurança, né? Então, deixar uma porta de uma escada aberta, energizar de forma desordenada o seu imóvel, né, com várias tomadas onde não foi planejado para isso. Isso são ventiladores, né? Ventiladores, uso de gás de forma incoerente com a norma. Tudo isso são condutas pessoais, né, que independem do administrador, do síndico, e que colocam em risco a segurança daquela pessoa que age dessa forma e de todos que convivem com ele. Eu vou só citar o exemplo. Eu fui síndico durante muitos anos, muita gente me conhece através da questão também de administração de condomínio, a média de 14 anos. E uma das coisas que aconteceram durante esse período, eu vou dar como exemplo, é isso. O senhor falou na questão do gás. Então, a maioria hoje dos prédios, principalmente ali na parte da orla, né, são hoje, tem o gás natural. Centrais de gás. Centrais de gás natural. E tinha um determinado morador que no nosso prédio tem o gás, ainda hoje tem lá, funciona muito bem, por sinal. Ele pegava sem ninguém saber, botava um botijão dentro do carro, entrava pelo pilotis, pela subsolo, né, da garagem dele, e subia com o botijão. E como é que eu, síndico, vou saber que aquele cara está dentro do apartamento dele, né, com um botijão de gás que pode amanhã trazer um incêndio para o prédio, né? Porque não a norma diz, prédio que já tem o gás canalizado não pode colocar mais um botijão. E ele fazia isso. Exatamente. Então a gente pode pensar na segurança em momentos, né? Quando a gente pensa num edifício, né? Numa instalação multifamiliar, onde muitas famílias moram, a gente pensa, olha, vai ter um momento inicial do planejamento da edificação, né? Da concepção dela, já numa proposta de segurança, a execução bem feita. Então a construtora que planejou, constrói ela dentro dos parâmetros normativos, e depois o uso, né? E aí o uso não é só o síndico, né? Não é só o administrador, são todos que convivem lá. E aí criar essa cultura de, vamos nos preocupar todos com a segurança, né? Vamos auxiliar o síndico. Olha, eu percebi que o extintor ele está com a validade vencida, eu percebi que o hidrante ele está vazando água, né? Que de repente uma luminária de emergência não está funcionando. Então, se todos colaboram com a segurança, o ambiente vai ser muito melhor, né, para todo mundo. E muita gente não sabe, num prédio, no momento que acontece o sinistro, o incêndio, né, a evacuação do prédio, existe o treinamento para que aquele porteiro lá, e o morador também, saiba que existe uma bomba que ela já começa a acionar nos prédios mais modernos, principalmente, né, de que você tem que ela é acionada automaticamente. E em muitos casos, eu conheço vários prédios, sou capaz de apostar que 70% a 80% não conhece nem essa bomba, que fica às vezes em cima lá na casa de máquina, perto dos elevadores, que aciona automaticamente. E não tem esse cuidado de saber do síndico, de vamos fazer uma reunião para fazer um checklist aqui dos itens, como o senhor falou, extintor, mangueira de incêndio, todas essas coisas. Então, isso é muito importante, minha gente. Consulte seu síndico aí, não jogue só a culpa nele, marquem reuniões para que veja esse checklist, né? A porta de incêndio das escadas, são outras coisas. Você chega em prédio que está a porta caída, ou então alguém bota um jarro, abre a porta, aquilo ali é um perigo, né, Major? Verdade. Investir
em conhecer um comportamento adequado é muito importante, né? Então, o treinamento dos funcionários é legal, né? É normativo. Os funcionários eles precisam ser treinados, né, para formar uma brigada. Mas mais que isso, o usuário, o morador, ele também precisa conhecer como se comportar, né? Então, eu acredito que o morador ele deve pensar, olha, eu estou aqui no 5º andar, né, do prédio onde eu moro. Se tiver um incêndio, se tiver uma necessidade de emergência, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Essa reflexão é muito importante, porque no momento do sinistro, se você não tem isso pré-mentalizado, o seu comportamento vai ser muito mais difícil de controlar, né? Então, é importante que você se veja numa situação, né, e perceba, olha, o que é que eu devo fazer? E aí, por exemplo, dicas simples, né? Item 1, elevador 0. Não vá para o elevador, perfeito. Não use o elevador, né? Então, numa evacuação de um prédio, o elevador ele não é seguro. Por que não é seguro? Porque uma das primeiras medidas é desenergizar, cortar energia. E se você estiver dentro do elevador e a energia for cortada, você vai ficar preso lá. Então você não vai ter condições de nem se salvar e vai mobilizar uma equipe para lhe tirar desse aí, né? E talvez não seja a prioridade, né? Talvez a prioridade seja quem está dentro do apartamento queimando e não quem está dentro do elevador. Então o elevador ele não é seguro, né, para um escape emergencial. Saiu do apartamento, saiu da sua loja, busca o corredor e vai para a escada de emergência, né? A escada ela foi pensada para proteger, né, justamente nesse momento de evacuação. E aquelas portas têm o nome corta-fogo, né? Exatamente. Para não deixar as chamas passar para as escadas, que é aquela área que vai ser a evacuação do prédio, né? Perfeito. Na construção de uma escada, a gente pensa, olha, ela nem deve permitir que entre fumaça, nem deve permitir que entre fogo, né? Então, aquele local é um local seguro. E ao acessar a escada, não suba, né? A rota de fuga é para baixo, né? Para um local que você tem acesso ao exterior do prédio. Subir é um perigo, porque em determinados momentos, se o fogo não for controlado, ele tende a ocupar os andares superiores, né? Então a tendência do fogo é que ele suba com o fluxo de fumaça e vá queimando os andares superiores. Então a rota de fuga é escada e para baixo. Olha, vocês estão vendo aí como é importante a gente ter dica com profissionais que são da área, assim como o Major, que vive o dia a dia, né? Então preste atenção aí no seu prédio, na sua empresa, nas salas comerciais aí, que existem várias aqui no nosso estado, que essa dica é importante. Não use o elevador, dê preferência à escada, né? E outra coisa, invista na segurança do seu prédio. Gente, às vezes a gente gasta, eu digo sempre isso, numa farrinha no final de semana, às vezes um dinheirinho que pode ser investido num equipamento de segurança dentro do seu prédio, dentro da sua casa. Mas, Major, eu queria saber agora o seguinte, o que é que o Corpo de Bombeiros vem fazendo para fiscalizar esse pessoal, principalmente naqueles casos que você já foi lá, já notificou, já deu um prazo e aquele prédio não cumpre? A gente tem agido junto com o Ministério Público, né? Então esses casos que são identificados, que não cumpriram o tempo legal, né, de se regularizar, eles são encaminhados ao Ministério Público, né, para ação judicial. Infelizmente é muito sério, né? A gente não pode negligenciar esses casos. A gente tem uma certa dificuldade em fiscalizar, mas sempre que a gente toma conhecimento, e você, cidadão, pode denunciar, né? Existe um canal de denúncia anônima, né, para quem não quer... Pode dizer o número aí pra gente, que a gente vai colocar aqui o número para que as pessoas denunciem esses casos, né? Porque nesse caso aí, o Corpo de Bombeiros já foi lá, já orientou, já notificou, dá um prazo para que aquele prédio se ajuste. E ele não é feito, aí sim, aí o síndico também me permite, ele está sendo negligente, porque passa a ter responsabilidade direta. Porque nesse caso, se ele faz uma reunião, comunica e os moradores não querem cumprir, ele deixa o cargo e diz, olha, eu não vou ficar com esse abacaxi, não é verdade? É verdade. E aí o canal de denúncia anônima, né, é o 181, e a gente recebe essas denúncias e todas elas são tratadas e é dado um retorno, né, para aquele cidadão que fez a denúncia, né? E não precisa se identificar, né? Pode ser uma denúncia anônima. E aqueles que têm dúvida, eita, olha, eu sou síndico, eu sou administrador de um condomínio, eu sou morador e eu tenho dúvida se a situação está adequada ou não está, se pode ser melhorada, pode nos procurar, né? Nossa sede lá no Trapiche, e lá a gente tem a maior atenção, né, e vai receber com carinho e vai explicar o que é necessário para que você esteja num ambiente seguro.
Então, Major, eu agradeço aqui a participação do senhor, agradecer a toda a direção do Corpo de Bombeiros, né, aqui em nome da presidência da casa, da TV Cidadã, que é a TV do povo. A gente está aqui fazendo um trabalho social importante em orientar essas pessoas, porque acabamos de ter um incêndio aqui em Maceió, em um dos prédios, e a gente não quer que aconteça mais. Na verdade, o Corpo de Bombeiro está, não é para punir, é para orientar. Agora, aquelas pessoas que não querem seguir e colocam em risco a vida dos demais, aí não tem outro caminho, né? Eu queria agradecer e deixar esse espaço aqui para qualquer orientação que o senhor queira dar aos nossos telespectadores. Olha, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui comunicando, né, essa parte de prevenção. Como a gente conversou, o nosso comportamento é de estudo, né? A segurança ou a insegurança, ela vem do nosso comportamento. Então, invista um pouco em conhecer o seu ambiente de trabalho, o seu lar, né? Onde você mora. Invista um pouco em conhecer segurança, melhorar o seu comportamento, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue ter um comportamento mais adequado para aquelas situações, e isso vai lhe trazer mais saúde, né? Porque você vai se sentir mais confortável, mais confiante e vai melhorar a sua vida. Então, invista em conhecimento, né? Invista em segurança. Qualquer dúvida, o Corpo de Bombeiros está à disposição, né? Pode nos procurar, e muito obrigado por esse espaço. O Corpo de Bombeiros está sempre à disposição, são os guerreiros, estão para nos proteger. E a ação aqui, parabéns mais uma vez, lá no prédio eu acompanhei pelos colegas da imprensa, foi muito importante naquele prédio do Corpo de Bombeiro, porque tinha deficiência, né, na parte do maquinário lá do prédio, da segurança, mas a chegada do Corpo de Bombeiro de imediato salvou milhares de vidas, tanto do prédio como podia se expandir para os prédios vizinhos. Verdade. E eu quero agradecer aqui a vocês que nos acompanharam e conto com vocês no próximo TC News. Até lá!